Vamos lá, vamos falar agora também de um tema muito comum na prática do dia a dia. Aqui teve mudanças importantes do DSM-5. Conversei com vocês que eu vou atualizar o que mudou ou não da nova classificação, que é o transtorno de pânico e agorafobia. De cara, a gente já tem uma mudança aí. No DSM-4, transtorno de pânico, você tinha uma especificação com ou sem agorafobia. O que é agorafobia? O medo de passar mal, de não conseguir ajuda em locais abertos. Por que mudou? Porque existem pacientes, eu vejo isso na prática clínica, que tem só agorafobia. Ele só passa mal com as crises iguaizinhas a de pânico, nós vamos ver como é que faz o diagnóstico. Por exemplo, em casa, perto dos familiares, ele não tem. Então, a primeira mudança foi a troca, a divisão em uma patologia chamada agora transtorno de pânico e uma patologia chamada agorafobia. Vamos começar a falar sobre transtorno de pânico. Muito comum na prática, como eu ressaltei, é uma patologia diferente do transtorno de ansiedade generalizada. Vocês vão ver, pessoal, que eu vou sempre tentar fazer uma correlação com os transtornos que a gente já falou, para a gente ver, assim, qual é o suprassumo, vamos dizer assim, das diferenças que mais aparecem, como é que é a história clínica, como ele traz isso para a gente no consultório, ou no hospital, ou um familiar que está pensando em marcar uma consulta. A gente está aqui, como conversamos, para carregar a informação correta. Esse tipo de paciente é um paciente que está desesperado. Diferente do transtorno de ansiedade generalizada, ele está 6 meses convivendo com isso. Esse não. Esse é de ontem para hoje. Esse é agudo. Diferente do transtorno de ansiedade generalizada, que é crônico. Lembrando que é muito comum a associação dos dois com o avançar da patologia. O transtorno de pânico é um nome feio, né? Esquisito, dá medo, né? Mas esquece o nome. Podia ser transtorno de caneta. Apenas o nome. Primeiramente, vamos definir como a gente faz um diagnóstico de uma crise de pânico, culturalmente chamado de crise de ansiedade. Se a gente fosse assim, congelar, minha experiência, tá? Lembra que a gente conversou, vou passar muito desses 12 anos que eu clinico com os pacientes da saúde mental. Se a gente pudesse assim congelar em frações milimétricas de segundo, começa no pensamento. E alguma coisa ruim vai acontecer subitamente. Alguma coisa ruim vai acontecer, eu vou passar mal, vou morrer, essa vai ser a pior crise. Então, assim, vem tudo ao mesmo tempo. É só para ficar didático. E automaticamente vem pelo menos 4 sintomas físicos. Vamos definir o que é um sintoma físico de ansiedade. Sintoma físico de ansiedade. O nosso corpo ele é completamente interligado com o cérebro. Se a gente sair para tomar um café, ver um assalto, tomar um susto, antes da gente raciocinar o que está acontecendo, já dá um frio na barriga, não dá? Você vê, a gente sente primeiro no estômago, antes de interpretar o que está acontecendo. Então existe uma lista. Sintomas cardiológicos, angústia, pressão no peito, coração acelerado, dormência, extremidade fria. Respiratórios, sensação de que o ar faltar, bolo na garganta, muito comum, parece que não vai vir o ar, parece que eu estou engasgado. Ou a própria falta de ar. Sintomas relacionados à dor de cabeça. Aqui tem um diagnóstico diferencial entre a cefaleia tensional e a enxaqueca, que é uma doença que o neurologista trata. Alterações gastrointestinais, muita azia, dor no estômago, alteração do trânsito intestinal, diarreia, calafrio, onda de calor. Tem 2 sensações, não sei se alguém já teve aí que está assistindo a nossa aula, já teve em algum momento, algum parente que teve, que é a desrealização e a despersonalização. São 2 sintomas que o paciente chega muito desesperado com isso. Vamos ver como é que é cada um. Na desrealização, subitamente, ele parece que está meio aéreo, meio automático, parece que ele não está reconhecendo direito o mundo, parece que aquilo não faz sentido para ele. Pessoal, se isso acontece comigo, eu andando na rua a primeira vez, eu vou achar que eu estou enlouquecendo, que eu vou morrer, que é uma sensação muito difícil, muito aterrorizadora para a pessoa. Lembra? Ontem estava normal, aqui a gente está falando de algo agudo.
Ontem estava bem, hoje apareceu esses sintomas. E a despersonalização é essa mesma sensação relacionada a parecer que eu estou meio estranho, meio aéreo, meio automático, parece que eu estou meio que num sonho, meio que saindo do corpo, só que relacionado à sua pessoa, não ao ambiente. Esses sintomas físicos, eles costumam aparecer, pelo critério diagnóstico, pelo menos 4. E se aparecer 3, eu não vou fazer o diagnóstico? Não, pessoal, isso não é matemático. Isso é para você se guiar, isso é uma noção para você ter o diagnóstico. Isso é que, na média das pessoas que apresentam, costumam, em 90% dos casos, apresentar 4 sintomas da lista que tem no e-book aí para vocês. Continuando. Primeiro, então, caráter súbito. Em 10 minutos, atinge o pico, podendo atingir um pico até 10 minutos, durando até 30 minutos. Então, revisando, começa pelo pensamento, vou morrer, alguma coisa ruim vai acontecer, alguma tragédia. Automaticamente, praticamente junto, mas só para ficar didático, vem essas sensações físicas, atingindo um pico em até 10 minutos, durando até 30 minutos. Assim, a gente define uma crise de pânico, culturalmente também chamado com crise de ansiedade. Pessoal, imagina vocês estão andando no supermercado, no shopping, nunca tiveram isso. De repente, vem essas sensações que eu acabei de descrever para vocês. Olha o desespero que a pessoa fica. Então, é um paciente que provavelmente já foi algumas vezes na emergência. Vamos lá, sintoma cardiológico. Vamos lá, paciente de 40 anos, 45 anos, dor no peito, aguda, angústia, coração acelerado, taquicardia, dormência no braço, estou infartando. Comum, então, o quê? Ir na emergência. Então, a história clínica já começa com o paciente, doutor, já fui na emergência 3, 4 vezes, porque para mim eu estava infartando. Isso é descrição clínica do paciente. Por isso vocês estão fazendo o curso. Eu não estou aqui para ler slide, eu estou aqui para dar exemplos de como é o paciente do dia a dia. O curso é para isso. É muito comum o paciente ter ido em vários especialistas. Começa a doer o estômago. Começa a ter diarreia. Estou com câncer. Pega um hipocondríaco ainda que tem medo excessivo de ter doença, porque hipocondria não é tomar remédio excessivo, pronto. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Agora ele desespera. Porque agora ele tem certeza que ele tem um câncer. E aquilo alimenta, por exemplo, a comorbidade hipocondria. Então é um tipo de paciente que ele abre a porta num nível de desespero com uma pilha de exame, muito comum. Porque já foi no gástrico, porque achou que era alteração gástrica. Foi no neurologista, porque achou que era enxaqueca. Então ele vai em todos. Só para quem por último? A gente, né, pessoal? Nós somos sempre o exclusão, mas estamos aqui para isso. Nós vamos ajudar ele a sair de uma situação que estava acabando com a vida dele. E isso dá um regozijo para a gente como ser humano, como profissional da área da saúde. Para mim, para vocês e quem trata esse tipo de paciente. Mas ao mesmo tempo é um paciente que, com o ansiolítico, que é aquele que você aprendeu que trata rápido, ele tem uma melhora muito rápida. Então também o regozijo da melhora dele dá prazer para a gente como médico. E aliado ao que vocês vão ensinar a ele trabalhar, né, as crises, fazer respiração diafragmática, né, fazer técnicas de controle de ansiedade, tudo isso vocês vão ensinar, a parte de vocês. Aqui eu estou focando mais na parte médica, com essa linguagem básica, com muito exemplo para vocês, psicólogos, na hora que chegar a poder entender. Pergunta que me fazem muito. Doutor, a crise de pânico, ela só acontece no transtorno de pânico? Não. A crise de pânico, ela acontece em quase todos, pode acontecer em quase todos os transtornos dos quais a gente vai falar aqui nesse módulo. Tanto que ela é um especificador. Por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo, se ele tem um toque de contaminação e ele sai do ritual dele e aquilo gera uma ansiedade, ele pode ter uma crise de pânico igualzinha a essa. Na fobia social, se ele tem uma ansiedade antecipatória, se ele tem um medo fóbico de, por exemplo, apresentar uma aula para um público que ele nunca viu, essa ansiedade pode aumentar e dar exatamente essa crise de pânico, a mesma característica. Então,
ela não acontece só no transtorno de pânico. Por que isso é importante vocês saberem? Porque se chega o paciente com fobia social, que nós vamos ver daqui a pouco, dizendo que está tendo crise de pânico, você deixaria, talvez, sem esse conhecimento, de pensar em fobia social. Porque isso é o que vai gerar o medo maior, é o que gera mais angústia. E aí o diagnóstico está errado, aí na hora de fazer as técnicas, não é a técnica adequada. Então, dei 2 exemplos aqui para vocês de outros transtornos, onde a crise de pânico acontece igualzinha no transtorno de pânico. Qual a diferença principal, pessoal? No transtorno de pânico, ele é inesperado. Você não consegue fazer a correlação com o estímulo, como os 2 exemplos que eu dei para você. Por isso, por isso que ele é mais angustiante. Porque pode acontecer em casa, no supermercado, no trabalho. Então, ele passa a viver em torno do medo de ter essa crise. Muito comum associar um quadro depressivo. Ele vai ficando cada vez mais com medo, mais inseguro, e isso vai gerando um prejuízo funcional muito grande para ele. Se esse paciente chega no consultório sem fazer uma avaliação clínica, que é muito difícil, geralmente ele foi na emergência algumas vezes, enfim, eu tenho que, logicamente, excluir, por exemplo, se ele está com sintomas físicos cardiológicos, ele tem que ir num cardiologista para a gente descartar. Ele não pode não deixar de descartar, mas fazendo essa avaliação e por exclusão, a gente consegue fazer esse diagnóstico de transtorno de pânico. Então vamos para o critério diagnóstico. Repito, não vamos ler nada aqui, vou passar como que aparece. Estou trazendo mastigado aí com esses 12 anos aí de experiência para vocês irem se familiarizando e para acrescentar no estudo de vocês. É algo súbito, então é algo que, diferente de 6 meses que a gente falou no transtorno de ansiedade generalizada, é algo muito rápido, traz agudamente um prejuízo funcional muito grande. E no transtorno de pânico, tem que ser mais de uma crise dessa que eu citei, de pânico, há mais de um mês. Então, se for a primeira crise, isso tem 5 dias, pode ser algo circunstancial, pode ser algo ligado a algum medicamento, enfim. Então, a gente tem que ver se isso vai repetir, lógico. Você vai ter um ansiolítico para ele, ele vai fazer exames para ver o que aconteceu. Mas, geralmente, ele não chega logo na primeira crise, tá? Na minha experiência. Porque ele vai na emergência, ele vai no cardiologista, e tá certo. Se fosse comigo, eu também iria ver se eu estou infartando, se eu estou com a coronária obstruída. Foi no gastro, faço endoscopia. Então, aquele paciente chegou lá com a pilha de exame, geralmente, para a gente. Tá. A partir do momento que ele passa a ter essas crises recorrentes, a partir do momento que ele passa a ter essas crises inesperadas, o que acontece, pessoal? A vida dele passa a girar em torno do medo de ter crise. Então, ele está o tempo inteiro se checando. Será que eu vou passar mal agora? Não sei se eu vou lá no meu trabalho, não, porque vai que eu tenho essa crise na frente das pessoas. Eu não vou lá naquele supermercado, não, porque naquele supermercado eu tive aquela crise. Então, ele começa a tentar buscar associações evitativas, só que na prática ele vai acontecer em qualquer lugar. É uma sensação que ele acha de segurança, mas que daqui a pouco acontece em casa. Lembrando que nos transtornos de ansiedade no geral é muito comum o quê? Associação com álcool. Porque o álcool vai lá e atua, como a gente aprendeu no primeiro módulo, exatamente no receptor do ansiolítico. Próximo critério. Ele passa a mudar o comportamento dele pelo medo de ter novas crises. Então, vamos lá. O A. Mais de uma crise há mais de um mês, dessa que a gente acabou de aprender. O B. Ele passa a girar em torno do medo de ter essas crises. É quase um pensamento, não chega a ser obsessivo, mas um pensamento prevalente em relação ao medo de ter a crise. Além disso, ele passa a mudar o comportamento dele pelo medo de ter novas crises. Geralmente começa a andar acompanhado, começa a faltar trabalho. É muito comum eles falarem assim, doutor, eu fico com uma sensação clara de que eles estão percebendo que eu estou tendo a crise. Só que na prática não sei que ele esteja agitado, seja que ele fale. A pessoa não tem como saber se você está internamente com uma angústia. Mas a percepção que ele tem é essa. A percepção que tem é que todo mundo está percebendo que ele está ansioso. Ele começa a ficar com medo, vergonhado, inseguro. Então é uma doença com prejuízo funcional muito agudo.
mas que ao mesmo tempo, medicamentosamente, responde muito rápido ao ansiolítico. Como falei, até para ajudar vocês, psicólogos, a poder fazer a terapia, para ele ter as ferramentas da psicoterapia para ajudá-lo, e não só a medicação. E dentro do segundo critério, existe também o medo com as consequências, caso ele perca o controle, caso apareça crise. Então, esse somatório, a gente tem um critério clínico que aparece muito no nosso dia a dia, que é o transtorno de pânico. Lembrando, temos que, como todos os transtornos, descartar a causa clínica, uso de medicamentos, uso de substâncias, ver o prejuízo funcional, né? Ou seja, quanto aquilo está atrapalhando a vida dele. Como a gente falou, isso vai ser em todos os transtornos. E antigamente você fazia a especificação, com ou sem agorafobia. Agorafobia, a pessoa passa a ter o medo de ter essas crises igualzinha às que eu citei. Porém, esse medo só acontece quando eles estão no ambiente externo, na rua, no supermercado, ou seja, em locais onde se ele passar mal, pode ser embaraçoso, difícil ele conseguir uma ajuda. Por que foi separado? E eu concordo, que eu vejo isso na prática clínica. Porque na agorafobia, por exemplo, ele não teria essa crise de pânico dentro de casa. No transtorno de pânico, não. Ele também teria dentro de casa, porque ele pode ter em qualquer lugar. É comum também os pacientes relatarem, não sei se vocês que trabalham nessa área ou algum parente ou com você mesmo, um pânico noturno, respiratório. Comum também, o paciente acorda de madrugada com a falta de ar, sendo que não vai conseguir respirar. E isso gera um medo de dormir. Então ele começa a postergar o início do sono, porque ele fica com medo de dormir e ter essa crise noturna, né, o sintoma respiratório, que é comum no transtorno de pânico. Olha como é que vira a vida da pessoa. Durante o dia, ela está o tempo inteiro preocupada em ter a crise. À noite, ela está preocupada em dormir e ter a crise durante o sono. Como é que vive assim, pessoal? Olha a importância que a gente tem na vida desse paciente para poder ajudá-lo. E na agorafobia, a diferença principal é ela que acontece, como eu falei, em locais abertos e passou a ser um diagnóstico paralelo ao transtorno de pânico. Tratamento, pelo menos 1 ano com antidepressivo, tentando sempre buscar os mais serotoninérgicos, como eu expliquei para vocês, citalopram, paroxetina, escitalopram. O benzodiazepínico, ele é muito importante aqui, porque isso aí resolve na hora essas sensações físicas dele. Isso dá a segurança inicial para ele usar como um SOS, quando ele estiver na rua, quando ele estiver enfrentando essa situação, para ajudar vocês a trabalhar esses sintomas que ele tem. Eu brinco muito assim, quando paciente, né, mulher, enfim, falo assim, olha, usa esse SOS, coloca na carteira, coloca na bolsa não, porque a mulher tem um monte de bolsa, e aí, quando ela troca a bolsa, pode ter ficado um ansiolítico na bolsa anterior. E só dela perceber que ela não está com ansiolítico, isso é um fator para a ansiedade dela aumentar e ela ter uma crise. Então é uma brincadeira, mas isso, na prática, eu já vi acontecendo muito. Então, eu sempre peço para botar na carteira, que é uma forma que tem menos chance dela não levar esse ansiolítico com ela, para dar tempo do antidepressivo começar a agir e para a psicoterapia poder avançar.